Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já, convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. youtube.com/amigos de Nosso Lar. Se inscreva, conheça, ajude a divulgar este canal de luz, certo? Vamos agora ao tema Sociologia, no estudo da obra O Consolador, de 1941, psicografada por Chico Xavier, trazida aqui respostas das questões através de Emmanuel. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar assistindo aqui na playlist Emmanuel, também a estar comprando o livro se puder. Se não puder, acesse em PDF, leia e busque também as suas conclusões, certo? Questão número 54. Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção da pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? Resposta: a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e pelas balas homicidas. Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Questão 55. A desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? Resposta: a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual espírito tem sua posição definida, cada espírito, tem a sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova de quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Questão 56. Pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Resposta: a concepção igualitária absoluta é um grande erro, é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Nessa questão existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias a grandiosa progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Questão 57. Poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Resposta: sim, quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais,
as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Conhecemos aqui os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como os homens ricos e pobres, mas como avarentos e arrevoltados. Nesses dias, expressões, as criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial e o mecanismo do mundo requer um infinito de aptidões e de conhecimentos. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda a produção é contraproducente e toda boa tarefa impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. Que os trabalhadores da direção saibam amar, e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação no Evangelho. Questão 58. Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento de leis convencionais, é justificável a sua existência, bem como os das classes armadas que sustentam no mundo? Resposta. Na situação ou condição atual do mundo, considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, como políticas, bem como institutos de ordem para execução das provas individuais, nas contingências humanas até que o homem perceba o sentido da concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo então da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias. 59. Tem o Espiritismo um papel especial junto da sociologia? Resposta. Na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia. Por significar o Evangelho redivivo que as religiões literalistas tentam inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos adeptos, restaurando os ensinos de Jesus para o homem e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração. A doutrina consoladora dos Espíritos reafirma a verdade de que a cada homem será dado de acordo com seus méritos, no esforço individual dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem, razão pela qual representa o melhor antídoto dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida, restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações. Questão 60. Como se poderá comportar o espiritista perante a política do mundo? Resposta. O sincero discípulo de Jesus está investido da missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não se deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E, quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las
não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho junto das almas encarnadas na Terra é a mais importante de todas, visto constituir e consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Questão 61. Como devemos encarar a política do racismo? Resposta: se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades, pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobrem o propósito nefasto da tirania e separatividade. 62. O não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? Resposta: à medida que envolverdes no sentimento evangélico, compreendeis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançares mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco. E quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos e no íntimo haveis de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais que o toque de uma serpente? Com frieza a maquinaria da guerra incompreensível não é mais impiedosa que o leão selvagem? Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho da inteligência e no coração, terá modificado o seu ambiente de lutas, auxiliando os esforços evolutivos de seus companheiros do plano inferior na vida terrestre. 63. Considerando a determinação positiva do não julgueis, como podemos discernir do mal sem julgamento? Resposta: entre julgar e discernir há sempre grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequência definitiva pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. 64. Em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo, em concordância com o processo crime, ou absolver o réu em obediência ao não julgueis? Resposta: na esfera de vossas experiências, consideramos que, à frente dos processos humanos, ainda quando suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo, junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre
a nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenar esse ou aquele de nossos semelhantes. Vai e não peques mais. Deve ser a nossa arma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele viceja. Nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da maquinaria do Estado, no desenvolvimento de suas funções especializadas, deve saber onde encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando nesse mister os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Individualmente, porém, busquemos aprender que, se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre, em primeiro lugar, como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes com aquele que é a luz dos nossos corações. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que, antes de nós, saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos trabalhadores. 65. O homem que guarda a responsabilidade nos cargos públicos da terra responde, no plano espiritual, pelas ordens que cumpre e faz cumprir? Resposta: as responsabilidades de um cargo público, pelas suas características morais, é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Daí a verdade que, na vida espiritual, o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas de sua autoridade nas tarefas da terra. 66. O preceito evangélico, assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, deve ser interpretado no sentido absoluto? Resposta: ainda esse ensino do mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo. A fortuna e a autoridade humanas são também caminhos de experiências e provas. E o homem que as atirasse fora de si, arbitrariamente procederia com a noção de irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos. Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos, e os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como o problema dos mais sérios da vida. Renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões da vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica e, sentindo a grandeza de Deus, único dispensador no patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor em quaisquer circunstâncias, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. 67. Como interpretar o movimento feminista na atual civilização? Resposta: o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado da espiritualidade na vida, é que, desde cedo, o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas, em múltiplas experiências seculares. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada nos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar,
nunca para uma ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente a luz generosa e divina do Evangelho. 68. Como conceituar o estado do espírito do homem moderno, que tanto se preocupa com o bem-estar na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? Resposta: esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais da Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico da radiotelefonia e do transatlântico necessita de mais verdade que dinheiro, de mais luz que de pão. Então, até aqui nós fechamos as questões do tema, sociologia. No próximo vídeo estaremos adentrando as ciências abstratas. Mas aqui Emmanuel vem nos trazer a igualdade, nos mostrar que estamos, há quantos anos atrás escrito este livro foi, psicografado e lançado em 1941. E nós estamos nesta fase de uma transição planetária, aonde cada vez mais nos é requerido a igualdade, o amor, nos colocarmos no lugar do próximo, termos a consciência das nossas atitudes e a responsabilidade sobre os nossos atos. Somos chamados a tudo isso e a nos encontrarmos e nos colocarmos no nosso lugar, no nosso papel, neste mundo, nesta terra, nesta transição para um planeta de regeneração. E assim vem, através de todas estas questões, responder e corresponder que muitos dos abusos que cometemos no passado são fatos geradores dos transtornos que enfrentamos no problema presente e atual. Portanto, nestas questões nós encontramos a chave da nossa sociedade atual, que muitas vezes se encontra carente e sedenta do amor de Jesus, certo? Então, eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.